Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, abençoados, bom dia, abençoadas. Uma feliz quinta-feira para cada um de vocês, uma manhã gloriosa. Que seja um dia de respostas, um dia de muitas bênçãos, livramentos, escape na minha e na tua vida. Que o Senhor te guarde, te proteja por onde fores e por onde estiveres. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Desde já agradeço o teu like, comentário, o compartilhamento, tua visualização, que você possa sair deste vídeo ricamente edificado e edificada em Cristo Jesus. Hoje a nossa devocional, eu quero falar um pouquinho de um discípulo de Jesus chamado Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo sanguíneo, né? O apóstolo que negou Jesus por 3 vezes, arrancou a orelha de Malco, quis ir sobre as águas, mas vacilou a fé, teve dúvidas, mas ele é um personagem muito rico e que nós podemos aprender muito com Pedro sobre perseverança. Amém? Muito obrigado, em nome de Jesus, por me ajudar a propagar o Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, de verso 8 a 10, nos diz assim: E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Aleluia, glória a Deus. Imagina uma pessoa rústica, que pescava peixes, era um pescador rústico, que a vida inteira trabalhou com aquilo, não sabia fazer outra coisa. E simplesmente Jesus chega em um belo dia, pede o seu barco emprestado, afasta o seu barco um pouco da praia, começa a ensinar aquele povo. De repente ele diz: jogue, lance a rede desse lado. E Pedro diz assim: Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. E aí o Senhor diz: mas jogue a rede desse lado que eu estou ordenando. E através da palavra, da ordem de Jesus, Pedro ele faz uma grande pesca. E ali ele entendeu que estava diante de alguém com autoridade no céu. E o Senhor escolhe Pedro. Jesus escolhe Pedro através de uma autoridade outorgada do céu. Aquele pescador tão rústico, aquele homem, né, entusiasmado, o discípulo sanguíneo, se vê ali sobre uma nova palavra: eu vou te fazer pescador de homens. Que surpresa para Pedro, não é? Assim é na nossa vida. Assim é o que o chamado do Senhor nos faz. Não, Senhor, como pode, Senhor? Eu sou uma simples dona de casa, eu sou uma simples vendedora, eu sou uma simples pessoa. Mas o Senhor, ele conta com os improváveis. Esse pescador tão rústico se torna um grande evangelista que arrastava multidões. E as multidões se convertiam através das palavras de Pedro, que eram outorgadas pelo alto. Em João capítulo 21, verso 15 a 17, nos diz assim: quando o Senhor ressuscita, que manda chamar Pedro, apesar de Pedro ter o negado, apesar de Pedro ter cortado a orelha de Malco, apesar de Pedro ter sido usado pelas palavras pelo inimigo, apesar de Pedro ter vacilado na fé quando andou sobre as águas, que mais? Nos diz assim:
Tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? O Senhor estava testando Pedro, perdão. Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: Tu me amas? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Romanos 8,30 nos diz assim nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Ana Paula, eu me acho um improvável, uma improvável. É esses que o Senhor quer. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. Aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Efésios 4, 11 a 13 nos diz assim. Aleluia. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Mateus 16, vamos lá para Mateus 16, eu vou colocar alguns versículos aqui para vocês estarem tendo um norte do que aconteceu sobre a vida de Pedro, né? Ele foi forjado na caminhada com Cristo, até chegar nisso aqui. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O chamado de Pedro, né? O chamado ao pastoreio. Pedro é levantado a pastorear as ovelhas, a guiar as ovelhas para seguir Jesus, para a salvação, para a libertação, para a cura. E eu te darei as chaves do reino do céu, uma chave que o Senhor estava entregando a Pedro. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Aleluia, glória a Deus. Irmã Ana Paula, não sei qual é o meu chamado. Você só vai ter completa certeza do seu chamado na caminhada. Durante a caminhada, o Senhor vai forjar o teu caráter. Durante a caminhada, você vai ter experiências com Cristo. Durante a caminhada, você vai ser forjada da maneira que o Senhor te quer. Mas eu quero dizer aqui que cada um de vocês, que ainda não sabem o chamado de vocês, vale a pena. Vai valer a pena. Cada esforço, cada lágrima, cada renúncia, cada incentivo, cada oração, cada meditação da palavra vai valer a pena. Sabe por quê? Porque quando o Senhor escolhe, está escolhido. Um escolhido não tem escolha. Você vê que a palavra diz, uns, né, para evangelistas, outro para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres. E a obra não pode parar. O Senhor, Ele unge e Ele chama quem Ele quer. Eu sou um improvável, irmã Ana Paula. É você mesmo que o Senhor quer. Os improváveis é que fizeram a diferença. Os 12 discípulos, eles não eram perfeitos. Eram homens que estavam aprendendo na caminhada com Jesus. E quando nós nos possibilitamos aprender com Jesus, o Senhor, Ele almeja levantar líderes de excelência. E líderes de excelência, eles são forjados no fogo. Eles são forjados na caminhada. Eles são forjados com a palavra. Eles são forjados com a experiência. Que o Senhor esteja te levantando para o ministério a partir de hoje, em nome de Jesus. Que toda pedra de tropeço bata em retirada da minha e da tua vida, para que os desígnios do Senhor possam acontecer. Que caia por terra, nesta manhã,
todo impedimento para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua quinta-feira. Amém.